Olá, alunos do quarto ano, tudo bom com vocês? Professora Letícia falando de longe mais uma vez. Na videoaula de hoje nós vamos ter conteúdo de ciências e geografia. Então vamos lá? Vou pedir para que vocês peguem o nosso livro e abram na página 22. Agora eu sei que a gente vai dar uma renovada, uma resumida, uma revisada é a palavra certa, no conteúdo que a gente aprendeu até agora de ciências para dar continuidade. Então vamos lá? O corpo humano é formado por várias partes. A unidade básica do corpo humano é a célula. As células são microscópias e constituídas de três partes principais: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Células iguais podem formar tecidos, os quais se agrupam formando órgãos. Órgãos com funções semelhantes constituem sistemas que formam o organismo humano. Célula, tecido, órgão, sistema, organismo. O corpo humano representa vários tipos de tecido. Os órgãos do corpo humano se organizam em sistemas, por exemplo, digestório, respiratório, cardiovascular, locomotor, nervoso, endócrino e urinário. Para que você se familiarize com os órgãos que constituem os diferentes sistemas, reconheça as localizações dele no corpo, reúna-se com alguns colegas e faça um modelo de corpo humano. Para isso, ouça atentamente as instruções dadas pelo professor. Infelizmente, a gente não vai poder fazer essa parte juntos, né? Mas vocês podem tentar aí sozinhos, tentar encontrar ou ver mais informações na internet. Mas não é necessário, o que a gente aprendeu agora já é suficiente. Agora nós vamos fazer a leitura das páginas 23, 24, 25, 26, 27, é muita coisa, 28, 29 e as atividades das páginas 30 e 31. E o capítulo que nós vamos estudar aqui, que é muito extenso, é sobre os cuidados que nós devemos ter com o nosso corpo. A gente já aprendeu como ele funciona, as partes, as células, todos os sistemas que os compõem. Agora a gente vai ter que aprender a cuidar, né? Continuar cuidando aí do nosso corpo. Vamos lá. Leia, troca de ideias. Leia o texto a seguir. Brincou na pracinha? Lave as mãos. Veja como o sol brilha lá fora. É um dia maravilhoso para brincar na pracinha. Você se diverte no balanço, no escorregador e nas caixas de areia, construindo castelos. E depois de brincar, é preciso lavar bem as mãos. Por quê? Você pergunta? Ora, porque na areia em que você brincou pode haver parasitas, organismos que vivem às custas de seres de outras espécies. Eles chegam à sua pracinha por meio das fezes de hospedeiros, como cães, gatos e até seres humanos, que ao irem ao banheiro nas redondezas da praça, voltam sem lavar as mãos e contaminam o ambiente. Pessoal, qual que é o assunto que está sendo abordado aqui no texto, hein? A higiene das nossas mãos, né? Brincou na pracinha, lave as mãos. E 2, em que momentos o texto afirma que devemos lavar as mãos? Depois de brincar, de pegar nos brinquedos, de pegar na areia. Todos esses momentos a gente deve lavar as mãos logo em seguida. Página 24 agora. Doenças. Então nós vamos conhecer aqui algumas doenças. Os parasitas citados no texto da página anterior podem provocar doenças. Algumas doenças não nos causam mais do que um mal-estar. Outras, no entanto, podem causar graves problemas à nossa saúde. Por isso, é importante conhecer as formas de contaminação e prevenção das principais doenças que afetam os seres humanos. Doenças causadas por micro-organismos. Às vezes podemos contrair alguma doença em decorrência da ação de micro-organismos.
Os micro-organismos são seres vivos muito pequenos que só podem ser vistos com a ajuda de microscópios. Bactérias, protozoários, vírus e alguns fungos são exemplos de micro-organismos. Alguns deles podem causar doenças. Conheça as principais doenças causadas por micro-organismos que acometem os seres humanos. Então, nós vamos conhecer agora disenteria bacteriana. A disenteria é uma doença causada por bactérias. Seu principal sintoma é a diarreia, eliminação frequente de fezes líquidas que pode levar a pessoa doente à desidratação severa. E o que é uma desidratação? Ocorre quando um organismo perde muita água e sais minerais, prejudicando o funcionamento dos nossos órgãos. As bactérias que causam essa doença são transmitidas pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Bactérias causadoras da disenteria bacteriana ampliada muitas vezes. Então, olha aqui. Isso aqui foi ampliado muitas vezes com o telescópio que a gente já viu em outros capítulos de ciências. Página 25, doença de Chagas. A doença de Chagas, e aí tem Carlos Justiniano Ribeiro Chagas, foi um cientista brasileiro que, em 1907, identificou o agente causador da trypanossomiase, doença que ficou conhecida como doença de Chagas. O barbeiro é esse inseto, o inseto que transmite essa doença. Voltando. A doença de Chagas é causada por um protozoário transmitido ao ser humano pelas fezes de um inseto chamado barbeiro. O barbeiro se alimenta do sangue das pessoas, geralmente à noite. Quando esse inseto pica uma pessoa, ele elimina suas fezes no local. A picada provoca coceira e, ao se coçar, a pessoa facilita o contato das fezes com a ferida da picada, o que ajuda o protozoário a entrar no organismo pela pele. Ao atingir a corrente sanguínea da pessoa, o protozoário pode chegar a órgãos como o fígado e o coração, onde se aloja e se multiplica, provocando a doença. Olha como é importante a gente ter limpeza e higiene. Um bichinho desse tamanho pode provocar tudo isso. Além de causar danos aos órgãos onde o protozoário se aloja, a doença provoca mal-estar, dor de cabeça e perda de apetite. O barbeiro pode ser encontrado em pequenos buracos e rachadura nas paredes das casas. Micoses. Micoses vocês já devem ter ouvido falar. As micoses são doenças causadas por fungos, podendo ocorrer em diferentes partes do corpo humano. Algumas das micoses mais comuns são a candidíase oral, conhecida como sapinho, e a frieira que dá nos pés, frieira entre os dedos dos pés de uma pessoa, e a candidíase oral. Página 26. Dengue, zika e chikungunya, que a gente ouve muito falar. Então vamos lá. Essas doenças são causadas por vírus transmitidos às pessoas pela picada do mosquito Aedes aegypti. Quando pica uma pessoa infectada com alguma dessas doenças, o mosquito adquire o vírus. Então, ao picar outras pessoas, ele transmite o vírus a elas. Os sintomas dessas doenças são bastante parecidos e incluem febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, nos músculos e nas articulações, náuseas, vômitos e manchas avermelhadas na pele. Dependendo da intensidade dos sintomas, é possível diferenciar uma doença da outra. Ao apresentar esses sintomas, a pessoa deve se encaminhar a um posto de saúde o quanto antes para ser tratada. A dengue, a zika e a chikungunya têm se espalhado por várias cidades do Brasil nos últimos anos. Isso tem ocorrido porque no ambiente urbano muitas pessoas acabam fornecendo a condição ideal para o desenvolvimento dos mosquitos transmissores dessas doenças. Água parada. A fêmea do mosquito coloca seus ovos na água limpa e parada. Dos ovos nascem larvas que, ao se desenvolverem, dão origem a novos mosquitos. Saiba mais. Como prevenir a dengue, a zika e a chikungunya? Essas doenças são transmitidas pelos Aedes aegypti, um mosquito que utiliza água limpa e parada para se reproduzir.
Portanto, para preveni-las, é necessário impedir a multiplicação do mosquito transmissor, eliminando a água parada no ambiente urbano. Agora, pessoal, aqui na 27 tem uma atividade bem legal que vocês podem fazer aí em casa. Acompanhe a seguir algumas dicas de como fazer isso. Hoje é dia de combater a dengue. Então, enche a areia até a borda, os pratinhos, os vasos de planta, guarde garrafa sempre de cabeça para baixo, jogue no lixo todo objeto que possa acumular água, mantenha bem tampados tonéis e barris de água, lave semanalmente por dentro com escova e sabão os tanques utilizados para armazenar água, mantenha a caixa d'água sempre tampada, entregue seus pneus velhos ao serviço de limpeza urbana e guarde-os em água no local coberto, Remova folhas, galhos e tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas. Evite água parada, proteja sua família. Agora vocês vão responder naquela folha à parte lá que a gente sempre faz essas 3 questõezinhas. Você já observou algum lugar com água parada em sua casa? Qual? Você e seus familiares costumam realizar alguma das ações apresentadas nos cartazes? Quais? E qual é a importância de eliminar a água parada? Então, aqui é aquela atividade extra da folha que nós fazemos sempre juntos, certo? Então, você já tem essa atividade para fazer. E eu vou deixar aí para vocês também a leitura das páginas. Vou escrever aqui, leitura das páginas 28, que são mais doenças que nós podemos ter, resfriado, gripe, doenças causadas por vermes. Aqui, na 29 tem um joguinho bem legal lá no material de apoio para vocês jogarem com o papai, com a mamãe, e as atividades das páginas 30 e 31. E na próxima videoaula de ciências eu vou já vir corrigindo, eu não vou fazer a leitura do texto com vocês em 4º ano. Então vocês têm a leitura dos textos da página 28, 29. Não esqueçam de responder na folha extra as 3 questões sobre a dengue, fazer as atividades. Agora nós vamos para o nosso conteúdo de geografia. Página 22, os rios do Brasil. Mas antes, nós temos o quê? Que corrigir aí algumas atividades sobre as formas de relevo, que foi assunto da nossa última videoaula. Então, vocês tinham as atividades aqui A1 e A2 e tinham um mapa lá que estava no material de apoio. Eu vou pegar o meu mapa aqui para corrigir junto com vocês. Só um minuto. Voltando. Então, vamos lá. O mapa está aqui. Página 16 e aqui, página 21. Nós ainda vamos precisar, na página 31, que é assunto para a próxima atividade. Então, vamos lá. Leia o texto e depois responda as questões. Pico da Neblina pode voltar a receber turistas. Vista da Serra do Padre, no Parque Nacional do Pico da Neblina, em Santa Isabel, no Rio Negro, no Amazonas. O Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade aprovou proposta para retomar atividades turísticas no Pico da Neblina, ponto mais alto do país, localizado no Amazonas. A medida faz parte do plano de visitação Iaripó, Ecoturismo Yanomami, que busca implantar o ecoturismo sustentável e harmônico na região a partir de 2019. Agora, a proposta espera a aprovação da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, para que a etnia Yanomami responsável pelo projeto possa levar turistas na montanha. A ação trará vantagens sociais, ambientais e econômicas para a região do Iaripó, como é conhecido pelos indígenas, o Pico da Neblina. O local não recebe turistas desde 2002, quando a atividade foi vetada por decisão judicial, uma vez que a terra é duplamente protegida, pertencendo a 13 povos indígenas e também fazendo parte do Parque Nacional do Pico da Neblina. Onde está localizado o Pico da Neblina? No Amazonas, né, pessoal? E qual etnia indígena possivelmente será responsável pelo projeto de turismo desse local?
os índios Yanomamis. E 2. Observe novamente o mapa, relevo do Brasil no material de apoio. E qual é a forma de relevo predominante no estado onde nós moramos? São Paulo aqui. Então, a gente vai olhar aqui, e aqui em São Paulo a gente tem a área de... Gente, não consegui identificar. Área alterada pela atividade humana. É isso mesmo que a gente vai ter que escrever. Área alterada pela atividade humana. É muito triste isso, viu, gente? E B, pesquise qual é a altitude média do município em que você mora em relação ao nível do mar. Bom, essa daqui eu vou deixar para vocês e vou ler de todo mundo, certo? Agora sim, a gente vai para o nosso conteúdo de hoje, que são os rios do Brasil. Vamos lá. Como vocês já estão no 4º ano, já sabem ler, escrever e estão lendo muito bem, eu vou deixar vocês lerem as páginas. Eu vou até escrever aqui. Leitura. Das páginas 22, 23, observar muito bem tudo que está aqui, 24, 25 e as atividades das páginas 26 e 27. E aqui na 27 tem uma pesquisa na internet de quais são os rios da sua cidade e se eles são usados para abastecer a população com água ou se são utilizados em atividades como lazer, navegação, irrigação ou produção de energia. Na próxima videoaula eu vou fazer essa parte aqui, eu vou trazer essa pesquisa para a gente conversar junto aqui na videoaula, eu vou corrigir e contar detalhes da minha pesquisa para vocês, combinado? Então é isso, 4º ano, não esqueçam, vocês têm muita leitura para fazer de ciências e de geografia. Deixo vocês por aqui, até a próxima videoaula, tchau!